E se aquilo que deu errado hoje não foi perda? E se Deus fechou antes que algo quebrasse você por dentro? Talvez você esteja ouvindo esta oração com o coração apertado. Algo não aconteceu, uma resposta não veio, uma porta fechou, e por fora parece frustração. Só que existe uma dor silenciosa aqui. A dor de não entender se foi atraso, rejeição ou cuidado. Respira um pouco agora. Porque nesta noite, antes de pensar no que você perdeu, nós vamos olhar para a possibilidade mais difícil de perceber. A possibilidade de que Deus tenha impedido algo sem explicar nada naquele momento. E isso muda tudo. Na Bíblia houve uma noite assim. Uma noite em que o livramento não chegou depois do erro. O livramento chegou antes. Gênesis capítulo 20, versículo 6 diz: Bem sei eu que na sinceridade do teu coração fizeste isto, e também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso não te permiti tocá-la. Esse versículo acontece quando Abimeleque, rei de Gerar, toma Sara para si, porque Abraão havia dito que ela era sua irmã. Aos olhos humanos, Abimeleque não estava enxergando toda a verdade. Ele agiu com informação incompleta. Então Deus vem a ele em sonho e expõe o que estava escondido. Mas há um detalhe forte demais para passar rápido. Deus não diz apenas que viu o coração dele. Deus diz que o impediu. Antes do ato consumado, antes do dano irreversível, antes do pecado avançar, o Senhor colocou um limite. Isso é importante para quem está ouvindo agora. Porque o texto não mostra só um Deus que corrige depois. Mostra um Deus que barra antes. Um Deus que enxerga o que nós não vemos. Um Deus que interfere quando a nossa sinceridade ainda não é suficiente para nos proteger das consequências. Agora traz isso para a sua vida com calma. Há momentos em que a gente sofre mais pelo que não entende do que pelo que aconteceu. Você olha para uma conversa que desandou, um plano que travou, uma mudança que não saiu, uma relação que esfriou, um convite que desapareceu, e a primeira leitura do coração quase sempre é a mesma. Deu errado. Perdi. Fui esquecido. Só que Gênesis capítulo 20, versículo 6 coloca uma luz desconfortável, mas curadora, sobre esses momentos. Nem tudo que falhou estava destruindo você. Algumas coisas foram impedidas. E o problema é que quando Deus impede, quase nunca parece cuidado no primeiro instante. Parece silêncio. Parece atraso. Parece confusão. Parece até abandono. É aí que a ansiedade cresce porque ela tenta preencher o vazio com explicações rápidas. Se fechou, então acabou. Se não aconteceu, então não era para mim nunca mais. Se eu não consegui segurar, então eu fracassei. Mas o texto nos obriga a respirar de outro jeito. Deus disse: Eu te impedi. Isso significa que existe misericórdia também nas interrupções. Talvez o que mais doa em você hoje seja exatamente isso. Você não está lidando apenas com a perda de algo. Você está lidando com a humilhação de não entender. E não entender cansa. Cansa quando a mensagem não chega. Cansa quando o exame não muda. Cansa quando o dinheiro não fecha. Cansa quando a pessoa some. Cansa quando você tenta ser maduro, forte, equilibrado, e ainda assim a mente dispara para cenários escuros. Só que essa palavra entra nesse lugar com firmeza e ternura. Há coisas das quais Deus te livrou sem te contar todos os detalhes. Houve portas que não abriram porque do outro lado havia culpa, desgaste, aprisionamento, vergonha ou um peso que você só descobriria tarde demais. E aqui existe um contraste importante. O senso comum diz que liberdade é conseguir tudo o que se deseja. A Bíblia mostra que às vezes, liberdade também é ser impedido a tempo. Pensa na vida real. Há quem chore por uma contratação que não aconteceu e meses depois descobre um ambiente doente. Há quem insista numa reconciliação e depois percebe que estava voltando para o mesmo ciclo que o machucava. Há quem se culpe por uma viagem cancelada, por uma assinatura interrompida, por uma amizade rompida, por uma mudança adiada, e nunca saiba plenamente do que foi poupado. Isso não significa romantizar toda dor, nem dizer que toda frustração é simples. Não é. Algumas noites pesam de verdade. Algumas perdas deixam marcas. Algumas interrupções doem na pele. Mas este texto oferece um descanso raro. Você não precisa enxergar tudo para admitir que Deus ainda está vendo. Você não precisa entender o bastidor inteiro para confiar que o Senhor continua limitando o mal e tem mais.
O versículo fala sobre sinceridade de coração. Isso consola, mas também ajusta. Sinceridade não é onisciência. Você pode estar sendo sincero e ainda assim estar perto de algo que te feriria. Você pode estar tentando acertar e mesmo assim não enxergar todo o quadro. Por isso a sua segurança final não está apenas na sua intenção. Está na intervenção de Deus. Isso tira um peso enorme do peito. Porque há pessoas vivendo exaustas por acreditar que precisam prever tudo, controlar tudo, analisar tudo, impedir tudo sozinhas. Não conseguem descansar. Não conseguem dormir. Não conseguem entregar. Mas o texto não mostra um ser humano segurando todos os riscos com as próprias mãos. Mostra Deus agindo no invisível. Mostra Deus colocando freio onde ninguém mais conseguiria colocar ponto. Talvez você esteja exatamente nessa fronteira. No limite entre insistir e soltar. Entre forçar e recuar. Entre tentar mais uma vez e admitir que chegou uma parede. E a pergunta desta oração não é apenas por que não deu certo. A pergunta mais profunda é: e se Deus me protegeu aqui? Percebe como isso muda a respiração. Muda o jeito de lembrar. Muda até a forma de sofrer. Ainda dói, mas já não é um vazio sem sentido. Pode ser cuidado ainda sem legenda. Então, enquanto você me ouve, não corra para a conclusão mais cruel contra si mesmo. Nem toda porta fechada prova incapacidade. Nem toda interrupção confirma rejeição. Nem todo atraso revela esquecimento. Em alguns momentos, o amor de Deus se parece com um limite. Em outros, se parece com um não. E em noites mais densas, o cuidado de Deus se parece com algo que quase aconteceu, mas não foi permitido. Esse versículo é para quem está cansado de chamar de fracasso aquilo que talvez tenha sido proteção. E também para quem precisa dormir hoje sem carregar a obrigação de decifrar tudo. O Senhor continua trabalhando onde seus olhos não alcançam. O Senhor continua impedindo caminhos que sua pressa aceitaria. O Senhor continua sendo Deus quando você entende, e continua sendo Deus quando você só consegue respirar e confiar. Agora vamos transformar isso em oração, de um jeito simples e real. Se puder, diminua um pouco o ritmo do corpo. Solte os ombros. Desencoche a língua do céu da boca. Respire fundo pelo nariz. Segure um instante. Solte devagar. De novo. Sem pressa. Enquanto você respira, diga no seu íntimo: Senhor, eu entrego o que eu não entendo. Mais uma vez: Senhor, eu entrego o que eu não controlo. Pense em uma situação concreta que ainda mexe com você. Pode ser uma porta fechada. Pode ser uma conversa travada. Pode ser uma decisão interrompida. Pode ser um medo que voltou agora à noite. Não tenta resolver tudo. Só apresenta isso a Deus com nome e verdade. Pai, foi isso que me feriu. Foi isso que eu não aceitei. Foi isso que eu ainda estou tentando explicar sozinho. E agora faça um gesto simples, até com as mãos se quiser. Abra as mãos por alguns segundos como quem para de apertar. Esse gesto pequeno ajuda o coração a acompanhar a oração. Ore assim: Deus, se o Senhor me impediu, eu não quero chamar de abandono aquilo que foi proteção. Se o Senhor fechou, eu não quero forçar o que a tua misericórdia barrou. Se eu estou sofrendo por não entender, me dá paz antes de me dar resposta. Respira mais uma vez. Devagar. Porque paz, nesta noite, não é ter todos os detalhes. Paz é saber em quem suas noites estão guardadas. E amanhã, quando a ansiedade tentar reabrir essa ferida, faça só duas coisas. Primeiro, não invente desfechos na sua cabeça antes da hora. Segundo, repita em voz baixa: Deus vê o que eu não vejo. Isso não apaga a dor imediatamente, mas reposiciona sua alma. E às vezes, para recomeçar, o que você mais precisa não é de uma porta nova. É de descanso para aceitar a mão de Deus na porta que não abriu. Se hoje alguma coisa quase aconteceu, quase voltou, quase entrou, quase te levou para um lugar escuro, lembre disso. O Deus de Gênesis capítulo 20, versículo 6 ainda sabe impedir. Você pode dormir sem entender tudo, porque o cuidado de Deus não depende da sua visão completa. Nesta noite, o Senhor não está longe da sua confusão. Ele está mais perto do que a sua ansiedade consegue perceber. Qual porta fechada você hoje consegue entregar a Deus sem tentar entender tudo de uma vez?